Olá, boa noite. Meu nome é Ian Castro, sou discente do segundo ano de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e também diretor científico da Liga Acadêmica Cardiopulmonar, a LACPUL, também da Universidade Estadual de Feira de Santana. E é com muita satisfação e alegria que nós, juntamente com a LAC, daremos início ao nosso primeiro simpósio de emergências cardiovasculares. Desde já, agradecemos pela participação de cada um de vocês e de nossos colaboradores. Esse evento contará com a participação de uma equipe de palestrantes especialistas na temática em questão, trazendo as principais atualizações e condutas. Ocorrerá em 6 dias, sendo abordados 2 temas por dia, começando hoje, dia 6 de abril, às 19h30, no horário de Brasília, com término previsto às 22 horas, também no horário de Brasília. Esse evento possui uma certificação de 15 horas. Antes de começarmos, gostaria que vocês prestassem atenção nos avisos que falarei agora. Então, em relação à lista de presença, ela vai ser liberada uma palavra-chave por dia, e essa deve ser inserida numa lista de credenciamento, que vai ser disponibilizada após a finalização do simpósio. Para receber o certificado, o inscrito deverá preencher pelo menos 4 das 6 palavras-chave. Os certificados vão ser enviados por e-mail dos inscritos em até 3 meses após a finalização do evento. As dúvidas sobre o assunto das palestras vão ser enviadas através do chat do YouTube. E aí, no final de cada palestra, nós vamos reservar cerca de 10 minutos para que os palestrantes possam responder essas perguntas. Além desses avisos sobre o certificado e a questão das dúvidas, nós temos também que no final dos dias 7, 12 e 14, nós vamos ter sorteios de prêmios oferecidos pelos nossos patrocinadores. E aí é necessário que os participantes cumpram todas as regras que estão nos posts oficiais no Instagram da LAC. E estejam presentes no momento do sorteio para poder receber o prêmio. Quem ainda não está participando, vai lá no nosso Insta participar que dá tempo. Por fim, todos os participantes presentes no evento terão acesso a uma página que disponibiliza 7 dias gratuitos no Sanabooks. E esse link para o acesso a esse Sanabooks vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube. Então, é bom que você fique de olho. Então, no mais, nós desejamos um ótimo evento a todos vocês. Então, agora para a gente começar a nossa primeira palestra da noite, nós vamos receber o nosso doutor Edival Gomes, que vai estar ministrando sobre o tema de insuficiência cardíaca. Então, enquanto o doutor Edival está entrando aí na tela, a gente vai falar um pouco do currículo dele, que é enorme. Então, vamos trazer aqui o currículo do doutor Edival. Primeiramente, ele é médico pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, cardiologista pela Fundação Baiana de Cardiologia, mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, fundador do Ambulatório de Insuficiência Cardíaca da Universidade Estadual de Feira de Santana, diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, ex-secretário de Saúde de Feira de Santana e, por fim, professor orientador da LACPO, da Liga Acadêmica Cardiopulmonar, também da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, depois desse vasto currículo, que com certeza vai trazer muita sabedoria, muito conhecimento para a gente deseja boa noite para o senhor, doutor Edival, e a gente já agradece a sua disponibilidade para todo esse evento. Pode ser bem-vindo e pode iniciar a sua apresentação quando o senhor quiser. Muito bem, boa noite, Ian. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente. E já vou direto para a nossa apresentação, tentando compartilhar então aqui a tela. Ian, você pode me orientar só como fazer o compartilhamento da apresentação? E aí vai ter a opção compartilhar a tela. Vocês conseguem ver a minha tela, Ian? Pronto, está dando para ver sim, professor. Está no formato apresentação para vocês? Não, a gente está vendo todo o PowerPoint. Aí o senhor pode apertar no livrinho que tem ali embaixo. Canto inferior direito. Agora a gente está vendo sim, professor.
Muito bem, então eu vou iniciar para vocês essa apresentação sobre insuficiência cardíaca, falando um pouquinho da perspectiva do aumento da incidência dos casos esperado para os próximos anos, né? Então, observem nesse gráfico, né, uma projeção de aumento do número de casos de insuficiência cardíaca e observem claramente essa tendência de crescimento do número de casos de insuficiência cardíaca. Em parte, isso se deve ao envelhecimento populacional, né, que é um processo comum aos países que estão prosseguindo dentro do seu campo de desenvolvimento, né, de tal modo que essa pirâmide etária, cuja base larga tende a cada vez mais se estreitar, gerando um meio e, sobretudo, uma parte lá de cima mais maior, né? um aumento do número de idosos e, com o aumento da idade, o aumento da prevalência de fatores de risco e das doenças cardiovasculares de um modo geral, que são base, né, da insuficiência cardíaca, né? De tal modo que estima-se que em 2040, aproximadamente um quarto da população terá mais de 65 anos, né? E nós teríamos aí algo em torno de 3 milhões de indivíduos com insuficiência cardíaca, né? E o que equivale a um aumento em torno de 200% nos custos decorrentes dessa mudança epidemiológica, né? Lembrar que a insuficiência cardíaca ela é a resultante de uma série de doenças cardiovasculares de toda ordem, né? Uma hipertensão maltratada, né, gera alterações estruturais, remodelamento, que pode evoluir com insuficiência cardíaca. Uma infecção viral, como a Covid, a gripe, a influenza, coxsacvírus, etc., pode gerar uma alteração estrutural e gerar insuficiência cardíaca, diabetes, doença isquêmica, doenças valvares, doenças de muitas... as etiologias são muito heterogêneas, né? Portanto, a insuficiência cardíaca dá conta de uma situação final decorrente de uma série de outras etiologias, né? Uma consequência, um resultante, o resultado final, né? A consequência de uma série de doenças não tratadas de forma adequada, né? A insuficiência cardíaca ela pode se manifestar do ponto de vista de classificação de duas formas. Esses fatores de riscos, eles podem gerar uma alteração na sua função sistólica, ou ele pode gerar um comprometimento da sua função diastólica, né? E isso, qualquer uma das duas, gerando um quadro de insuficiência cardíaca, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí durante a aula. O prognóstico da insuficiência cardíaca é muito ruim de modo geral, né? Então, nessa figura, nós conseguimos identificar a insuficiência cardíaca no meio de diversos tipos de doenças oncológicas. Então, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de ovário, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de bexiga, né? E a gente identifica que a insuficiência cardíaca é pior na sua evolução, no seu prognóstico, do que boa parte dos tipos oncológicos mais prevalentes em nosso meio, né? Isso quer dizer que ele tem um prognóstico pior que o câncer de mama, que o câncer de próstata, que o câncer de bexiga, né? E daí por diante, que o câncer de intestino, dando conta, portanto, que trata-se de uma doença não apenas muito prevalente, não apenas com a previsão de aumentar ainda mais a sua prevalência, mas que, além de frequente, ela é muito grave e acompanhada de elevada morbimortalidade, tá certo? Bom,
Nos estudos mais recentes, como esse que eu trago para vocês, que é o DAPA-ITF, publicado recentemente, né, ele mostra para indivíduos com um ótimo tratamento, então nós temos aqui 95% usando IECA, BRA ou sacubitril valsartana, 96% usando beta-bloqueador, 71% utilizando antagonistas mineralocorticoides, 93% usando diurético e um terço dos pacientes usando algum tipo de dispositivo eletrônico implantável, né, como CDI, como ressincronizador. Então, um paciente de ensaio clínico otimizado, utilizando tudo que tem direito, com acompanhamento muito estrito, muito próximo, a taxa de eventos em 2 anos ainda é muito alta, né? Então, a gente tem algo aqui que chega a passar de 15% em 2 anos, né? Indicando, portanto, um risco ainda residual muito alto, apesar de todo o tratamento disponível e que vale a pena ressaltar que é muito bom o tratamento atual, né? Então, veja que, contudo, existe ainda um risco muito elevado, né? Bom, e como é que é a história da insuficiência cardíaca, né? O indivíduo ele apresenta um fator de risco, né? Digamos que esse indivíduo seja um hipertenso que não teve seu tratamento apropriado, esse indivíduo ele faz uma cardiopatia hipertensiva, ele faz uma hipertrofia ventricular, ele remodela, ele dilata, né? E ele então ele fica com um coração um pouco mais debilitado, um coração adoecido, mas ele fica relativamente bem do ponto de vista clínico. Esse indivíduo ele passa um longo período de tempo com alteração estrutural até importante, né? Digamos, ilustrativamente, dizendo que ele, de repente, ele tem uma fração de ejeção de 40%, de 30%, e ele pode seguir desse modelo, né? Ele pode ficar estável. De repente, ele apresenta uma manifestação, então ele passa um longo período estável, ele apresenta uma manifestação, ele começa a ser tratado, ele começa a utilizar as medicações, ele pode ter uma recaída, ele pode apresentar uma nova crise, né? Ele perde um pouco a sua capacidade funcional, ele interna eventualmente, a gente melhora esse paciente, otimiza volume, otimiza medicações, ele volta a compensar, mas não volta mais àquele ponto que ele estava antes, ele já vai em uma curva de queda progressiva da sua capacidade funcional, né? E piora progressiva do seu prognóstico, né? Então percebam nessa curva que existe aqui episódios, esses vales que são as descompensações, né? De repente ele melhora a sua condição, ele recupera a sua condição, mas ele não volta mais àquela condição que ele tinha antes. Ele se recupera, mas num patamar um pouco mais frágil. E isso recorre durante algumas vezes, né, gerando algumas possibilidades. Uma possibilidade, esse indivíduo ir progressivamente piorando, né, e ter uma morte decorrente dessa progressiva piora da função ventricular, né, da insuficiência cardíaca, ou ele pode, nesse intercurso, em qualquer momento, ele ter uma morte, por exemplo, com uma morte súbita, né, arrítmica ou alguma complicação dessa ordem, né? Então, de modo que a mensagem que eu quero passar nesse gráfico é que, uma vez esse indivíduo tendo as suas descompensações, ele não retorna à sua condição basal, né? E ele tende a evoluir cada vez mais com novas crises e com a piora do seu estado basal, progressivamente, tá certo? Então, é muito importante que a gente previna essas crises e a gente reconheça, na recorrência das crises, um indicador evidente de paciente de elevado risco de mortalidade, né, avaliando inclusive a necessidade de dispositivos cardíacos, né, circulatórios, de transplante, etc. Bom, então a etiologia, como eu ressaltei no início, a etiologia é muito vasta,
Você pode ter uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, hipertensiva, chagásica, valvar, as cardiomiopatias, as cardiopatias congênitas, cardiotoxicidade alcoólica, né? Outras doenças sistêmicas, taquicardiomiopatia, miocardites, periparto, e daí por diante, né? As causas mais comuns dentre essas, primeiro é isquêmica, né, hipertensiva, as cardiomiopatias e a chagásica. Em nosso meio, aqui em Feira de Santana e no nosso ambulatório de insuficiência cardíaca, além da chagásica, que tem realmente uma quantidade grande de casos, a alcoólica tem se destacado também como uma etiologia prevalente em nosso meio, né? Muito bem. O prognóstico da insuficiência cardíaca, embora de modo geral ela seja ruim, ela é variável de acordo com a sua causa, de modo que a gente tem uma cardiomiopatia periparto com um prognóstico relativamente bom e uma cardiomiopatia no outro extremo por HIV com prognóstico muito ruim, tá certo? Então, a etiologia da insuficiência cardíaca também interfere no prognóstico. E quando é que a gente deve suspeitar de insuficiência cardíaca, né? O raciocínio clínico, o raciocínio médico é baseado numa análise de probabilidade, né? Então, a primeira questão que a gente deve analisar é, a partir de uma anamnese, qual é a probabilidade desse indivíduo ter insuficiência cardíaca. Isso vai guiar sempre o raciocínio clínico e vai guiar o nosso caminho, certo? O exame físico, ele pode trazer elementos muito importantes, com achados que são muito acurados, com grande especificidade, e que, ao aglomerar, ao juntarmos elementos da nossa anamnese, né, elementos do nosso exame físico, eventualmente elementos de exames complementares, como um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um laboratório, eventualmente até um ecocardiograma, esses exames podem nos ajudar a fazer o diagnóstico da insuficiência cardíaca, etiologia, fatores precipitantes, e nos ajudar, inclusive, em diagnóstico diferencial, né? Bom, embora esses exames complementares nos ajudem sobremaneira na nossa prática, o diagnóstico é clínico, né? Então, a nossa suspeita, ela vai sair da nossa anamnese e do nosso exame físico. Os critérios de Framingham, assim como os critérios de Boston, podem nos ajudar a entender um pouco esse processo de pensamento e entender quais são os achados do exame físico e da anamnese que tem maior probabilidade de indicar uma insuficiência cardíaca, né? Ou seja, aqueles sinais e aqueles sintomas mais específicos para insuficiência cardíaca. De tal modo que a gente pode dividir em critérios maiores, quer dizer, aqueles mais específicos, e critérios menores, aqueles menos específicos, né? Quais são os critérios maiores? Congestão pulmonar, a gente observa isso no exame físico, na radiografia de tórax, no ultrassom de tórax, a dispneia paroxística noturna, né, na anamnese, o edema agudo de pulmão, a turgência jugular, o refluxo hepatojugular, a pressão venosa central aumentada, né, o aumento da área cardíaca, né, uma terceira bulha no exame físico, uma perda de peso importante decorrente do tratamento diurético. Todos esses são critérios maiores. Critérios menores são aqueles mais comuns, mas que não são específicos da insuficiência cardíaca e pode acontecer em outras tantas doenças, né? Então, esses nos sinalizam a possibilidade, mas a gente deve ter sempre um certo cuidado, porque tantas outras doenças podem também apresentar esses sintomas, esses sinais e sintomas, né? Então, dispneia aos esforços, a tosse noturna, um derrame pleural, um edema maleolar, hepatomegalia, taquicardia, né? E a piora da capacidade funcional são critérios menores.
de tal modo que 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 critérios menores, né, aumentam muito a probabilidade de estarmos diante da insuficiência cardíaca, a tal ponto de já iniciarmos o nosso tratamento e a gente seguir, então, com o nosso manejo clínico, né? Muito bem, então, a nossa diretriz, ela colocou uma estrutura na diretriz anterior, que é interessante, porque ela nos diz o seguinte aqui, de forma sintética. Ela diz que a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer o exame físico, e alguns exames simples estão disponíveis para todos, digamos, um elétrico e um raio-x de tórax, né? A partir daí, a gente vai fazer o nosso raciocínio probabilístico e a gente vai determinar qual é a chance desse paciente ter insuficiência cardíaca. Se é alta, se é intermediária, se é baixa, e a partir daí a gente vai lançar mão de outras estratégias, se necessário, ou iniciar o nosso tratamento quando já estivermos convencidos que se trata de uma insuficiência cardíaca, tá certo? Então, essa ideia é bastante simples, é uma ideia muito clínica, né? Então, isso facilita bastante o processo do diagnóstico, né? A insuficiência cardíaca ela pode ser classificada em A, B, C e D, né? A é um indivíduo com fator de risco, B é um indivíduo com doença estrutural ainda assintomático, C é um indivíduo com doença estrutural e sintomas, e C e D é um indivíduo refratário ao tratamento. Podemos classificar também em relação à parte funcional. Classe 1 seria um indivíduo sem sintomas, 2, um indivíduo com sintomas aos esforços maiores, 3, aos esforços menores, e 4, um indivíduo com sintomas em repouso, né? Poderíamos classificar também como uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, menor do que 40%, fração de ejeção intermediária de 40% a 49%, ou fração de ejeção preservada maior ou igual a 50%. Tá? Muito bem. De tal modo que a fração de ejeção, ele pode classificar, e essa é uma classificação comum da nossa prática, a insuficiência cardíaca em 2 tipos. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, certo? É importante lembrar que seja um, seja outro, o prognóstico desses pacientes é grave, tá certo? Seja com fração de ejeção reduzida, seja com fração de ejeção preservada, o prognóstico desses pacientes é grave, tá certo? A fração de ejeção preservada está muito associada ao envelhecimento também, e há uma tendência de aumento da fração de ejeção preservada. Tá? Muito bom. Quem é o paciente que hoje no Brasil está internado em nossos hospitais? Essa pergunta foi feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especificamente pelo Departamento de Insuficiência Cardíaca, o DEIC, né, departamento do qual faço parte, e o registro chamado BRIEF analisou as características dos pacientes internados com insuficiência cardíaca descompensada e viu que identificou que eram indivíduos em torno de 64 anos, idosos, né, uma boa parte com infarto agudo do miocárdio, grande parte de hipertensos, fibrilação atrial muito prevalente, né? 1/4, 1/3 desses pacientes apresentam, né? Esses indivíduos têm doença renal com bastante frequência também, e a sua fração de ejeção, em geral, é baixa, né? Uma média de 40%, certo? Então, a questão que nós vamos abordar é como tratar um indivíduo com insuficiência cardíaca agudamente descompensada, né? Então, como é que a gente aborda esse indivíduo, né? A racional da nossa abordagem é de duas ordens, né? É muito importante que, do ponto de vista inicial, nós façamos o controle dos sinais e dos sintomas desse indivíduo, quer dizer, a gente precisa estabelecer a medicina de urgência, de emergência, para poder tirar o indivíduo daquela fase crítica, e no segundo momento a gente vai focar especificamente
na abordagem que tem impacto de médio e longo prazo, né? Redução de hospitalização e de mortalidade. Né? Durante muito tempo eu fui um instrutor nacional de suporte avançado em insuficiência cardíaca. Hoje já tem um outro grupo que faz esse papel, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o SAVIC, porque eu acho que a metodologia abordada, feita por nós, acho que é uma metodologia interessante e vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do SAVIC e sugiro que todos vocês façam o SAVIC, tá certo? Entrem no departamento, no DEIC, né, Departamento de Insuficiência Cardíaca, né, lá certamente existe orientações a respeito desse curso muito importante chamado SAVIC. Né? Houve uma desconfiguração aqui nesse slide, mas eu trago para vocês aqui 3 momentos específicos, né, didaticamente separados, mas que nos ajudam a compreender o que devemos fazer em cada uma das 3 etapas. A etapa inicial, que geralmente ocorre na emergência, uma etapa intermediária, que geralmente ocorre na UTI, numa fase um pouquinho mais adiantada, quando o paciente já está mais estável, né, ou na própria enfermaria, e uma fase tardia, chamada de pré-alta, né, quando aquele indivíduo ele já está bem e a gente está organizando, fazendo aquela parte final para poder liberar o paciente para casa. Né. Na fase inicial, quer dizer, na fase aguda, nós precisamos aplicar o que aprendemos no ACLS, no BLS, né? Então a gente precisa estabelecer, garantir a sobrevivência do indivíduo naquele momento muito inicial da descompensação, né? Então nós vamos fazer uma avaliação clínica hemodinâmica, nós vamos avaliar se existe uma boa oxigenação, nós vamos avaliar a circulação, como é que está o estado volêmico desse paciente. A gente vai avaliar diurético, qual é a quantidade de diurético, que tipo de diurético a gente vai utilizar. A gente vai fazer um eletrocardiograma, avaliar se esse indivíduo tem fibrilação atrial, se tem BAVT, se tem bloqueios, etc. Nós vamos fazer a avaliação da frequência cardíaca, avaliar se esse indivíduo está taquicárdico, está bradicárdico. Né? A gente vai, no G, garantir a não suspensão de drogas de uso crônico. Então, se esse indivíduo faz uso de ECA, a gente tende a manter esse ECA. Se faz uso do beta-bloqueador, sobretudo, a gente tentar manter o beta-bloqueador. Quer dizer, a gente não fazer uma ruptura do processo de tratamento que esse indivíduo já fazia antes de se internar. Né? E não esquecer aqui da heparina. Né? Esses indivíduos com insuficiência cardíaca têm elevado risco trombogênico, então esse indivíduo deve utilizar heparina para poder evitar trombose, né, embolia pulmonar, certo? Algumas questões são importantes para que o médico tenha em sua cabeça enquanto está lidando com esse paciente, tá certo? E a primeira questão é, esse paciente realmente tem uma insuficiência cardíaca aguda, né? Esse indivíduo que tem insuficiência cardíaca aguda, qual é o modelo de insuficiência cardíaca que eu tenho, né? Qual é o perfil clínico hemodinâmico desse paciente? E, portanto, esse paciente ele vai se beneficiar mais de vasodilatadores, ele vai se beneficiar de drogas vasoativas, né? O que eu vou fazer de remédios para ele? E esse indivíduo que está congesto, que tem líquidos, né? Que está com ou má distribuição de volume, com congestão pulmonar, ou realmente está hipervolêmico, né? Com edema periférico, com hepatomegalia, talvez até um pouco de ascite, estase jugular. Como é que eu vou individualizar o diurético para esse indivíduo? Todo mundo é a mesma forma? É uma ampola de Lasix de 12 em 12 ou não? Existe um modelo que pode nos ajudar. Né? E o quinto, é importante demais lembrarmos de manter sempre as medicações de uso ambulatorial. Meu paciente usava beta-bloqueador, ele está usando. Meu paciente utilizava espironolactona, ele está usando, e assim por diante. Né? A gente tentar manter as medicações de uso crônico, tá certo? Qual o modelo de insuficiência cardíaca aguda? Né? Nós temos 2 modelos básicos de apresentação. Então, um indivíduo ele pode ser do tipo IC aguda nova,
ou do tipo IC crônica agudizada. Como é que se apresenta? Como é que se separa? Como é que se diferencia um do outro? Na IC aguda nova, cujo estereótipo, o modelo, né, mais evidente é o edema agudo de pulmão. Então, quem já viu um edema agudo de pulmão sabe que é um indivíduo que vem com muita falta de ar, né? O pulmão dele tem muita congestão, né? Então ele faz uma crepitação pulmonar até ápice. Então, ele tem muito líquido no pulmão. Porém, se você olhar sistemicamente, esse indivíduo... Mas se você olhar sistemicamente, vocês veriam que esse indivíduo ele tem uma periferia sem congestão, ele não tem edema periférico, ele não tem hepatomegalia. O que esse indivíduo apresenta é uma má distribuição de volume, né? Ele tem excesso de líquido no pulmão, mas a volemia dele, em geral, está normal. O que ele existe, talvez, é um aumento da resistência periférica, né? E um excesso de líquido direcionado especificamente no pulmão. Então, é um pulmão úmido, molhado, encharcado e a periferia seca. Pulmão molhado e perna sem inchaço, tá certo? Esse indivíduo ele precisa de furosemida, ele precisa de diurético, porque ele tem congestão pulmonar. Mas ele não é hipervolêmico, então não é necessário um excesso de furosemida para esse indivíduo. Por outro lado, eu posso ter um indivíduo com IC crônica agudizada, que o modelo mais comum é aquele indivíduo crônico, que já tem insuficiência cardíaca, que já se internou algumas vezes e volta com IC descompensada. Ele tem, diferente desse novo que a gente acabou de falar, ele tem um edema marcado sistêmico, ele tem uma perna muito inchada, às vezes até coxa, abdômen, um pouco de ascite, uma hepatomegalia, talvez um B3, um derrame pleural, um estase jugular, um refluxo hepatojugular. Esse indivíduo, ele é hipervolêmico. Então, esse indivíduo, ele se beneficia ainda mais de furosemida. Então, nós diríamos que para um indivíduo IC aguda nova, a gente usa furosemida 1 cruz, mas no indivíduo com IC crônica agudizada ou descompensada, a gente quer usar um furosemida 3 cruzes. Então, acho que isso aí traz uma noção inicial para a gente, para entender a primeira estratégia de individualização do diurético. É entender como é que é a forma de apresentação e o status volêmico desse indivíduo. Nós vamos avaliar o perfil clínico hemodinâmico desse paciente, avaliando a perfusão periférica e avaliando a congestão, de tal modo que nós poderíamos ter 4 apresentações. Um indivíduo sem congestão e um indivíduo com boa perfusão, chamado de quente e seco. É o paciente compensado. Nós poderíamos ter um indivíduo congesto e um indivíduo com boa perfusão. Então, esse seria um indivíduo chamado quente e úmido. Ele está congesto, mas tem uma boa perfusão. Outra posição seria um indivíduo congesto com má perfusão. Então, é um indivíduo que tem líquido em excesso, mas ele não tem uma boa perfusão, e ele seria chamado de frio e úmido, ou perfil C. E nós poderíamos ter, de forma menos comum, menos frequente, um indivíduo sem congestão, mas com baixo débito, tá certo? Então, é um indivíduo cansado, é um indivíduo tonto, é um indivíduo que está realmente hipotenso, mas sem congestão periférica. E qual é a realidade dentro dos hospitais no nosso registro brasileiro de insuficiência cardíaca agudamente descompensada? 67% se apresentam, aproximadamente 70%, se apresentam da forma quente e úmida, né? Mais ou menos aqui de 20% frio e úmido, né? Então, se pegarmos esses dois, nós vamos ver que aproximadamente 85%, mais de 85% dos nossos pacientes realmente apresentam congestão sistêmica ao serem internados no pronto-socorro, nas UPAs e nos hospitais, tá certo? Muito bom. De tal modo que o diurético é algo absolutamente importante no manejo desses pacientes, sobretudo nessa fase de descompensação, tá? Como é que o brasileiro
tem tratado o paciente com insuficiência cardíaca? Qual é a realidade brasileira? Então, vejam, o beta-bloqueador, dentro do hospital, tem sido utilizado em 57% das vezes, né? O IECA/BRA, eles estão aqui com aproximadamente 65% de uso. Antagonista da aldosterona, o mineralocorticoide, 46%. Mais ou menos aí 13% com inotrópicos e mais ou menos 6% com vasodilatador endovenoso, né? Essa realidade nos mostra que aparentemente, a gente ainda subtrata o nosso paciente, né? Aparentemente, a gente ainda não consegue utilizar o máximo possível, tirar o máximo possível dessas medicações, por uma série de motivos, tá certo? Muito bom. E como é que é a dose do diurético, né? Como é que a gente vai utilizar diurético nesses pacientes? Nós devemos pensar em utilizar uma dose EV diária, que é mais ou menos a dose VO de casa. Então, digamos, se esse paciente usa um comprimido 2 vezes, isso dá 80 miligramas, portanto, eu vou utilizar aproximadamente 80 miligramas e vario até uma dose de aproximadamente 2 a 3 vezes aquele valor inicial. Ou seja, eu vou utilizar de 4 ampolas a 10 ampolas de Lasix para esse indivíduo, por exemplo. Tá certo? Bom, eu vou para mais ou vou para menos? Depende da situação. Qual é a quantidade de volume que esse paciente tem? Em que momento daquele contínuo da internação ele está? Como é que está a pressão arterial? Como é que está o rim? Né? Então eu posso ir para mais ou ir para menos, mas dentro de um valor que seja entre 4 e 10 ampolas. Para esse paciente, por exemplo, 1 ampola ou 2 ampolas de Lasix seria muito baixo. Isso retardaria demais a recuperação do paciente, permitindo as complicações, tá certo? Então, nós vamos, nessa fase inicial, lançar mão de diuréticos, se esse indivíduo tiver congestão, mais ou menos de acordo com o grau, com o modelo de apresentação e a intensidade dessa congestão, deve ser mais ou menos a dose que usava ambulatorial, ou mais ou menos 2 a 3 miligramas por quilo de peso desse indivíduo, aproximadamente, tá certo? Bom, se esse indivíduo ele tiver, nessa fase da descompensação aguda, ele tiver uma boa perfusão, eu vou fazer o diurético, mas eu vou lançar mão de vasodilatadores. Então, um indivíduo que se apresenta, por exemplo, no perfil B, quente e úmido, se ele está quente, quer dizer que ele tem uma boa perfusão, eu vou vasodilatar esse indivíduo. Então, eu posso fazer inibidor de ECA, eu posso fazer nitrato oral, posso fazer nitrato venoso, nipride, por exemplo. Né? Posso usar hidralazina nesse indivíduo, né? Hidralazina oral, fazendo nitrato com hidralazina. É uma combinação vasodilatadora importante. Se esse indivíduo, por sua vez, ele tem uma perfusão ruim, ele está com sinais clínicos, laboratoriais, de exames complementares, invasivamente, ele está com baixo débito e está com congestão, eu vou manter o diurético dele, mas eu vou precisar usar uma droga vasoativa. O que nós utilizamos em nossa prática é a dobutamina. Né? Então, se o indivíduo chega, está congesto, diurético. Está com boa perfusão, vasodilatador. Paciente chegou, está congesto, diurético. Má perfusão, dobutamina ou alguma droga vasoativa, tá certo? Com isso, e esse momento, esse paciente deve estar numa sala monitorada, deve estar numa UTI, deve estar numa sala vermelha, deve estar em alguma unidade com suporte para poder atender pacientes graves. Nós vamos dar esse suporte, esse indivíduo ele vai melhorando, reduzindo a sua congestão, né, estabilizando a sua pressão arterial, melhorando, abrindo a periferia, e esse paciente, então, sai dessa fase crítica, ele estabiliza, melhora a congestão e tem alta. Ele tem alta dessa UTI, ele vai, então, para a sua enfermaria.
Nós vamos atrás dos fatores desencadeantes durante toda a internação, mas devemos sempre lembrar que esse indivíduo pode ter uma causa que precipitou essa descompensação. E a gente deve nos perguntar, esse indivíduo teve uma infecção? Esse indivíduo passou por uma síndrome coronariana aguda? Esse indivíduo teve embolia pulmonar? Esse indivíduo fez um quadro infeccioso? Esse indivíduo abandonou seu tratamento farmacológico? Esse indivíduo abandonou seu tratamento não farmacológico? Está se alimentando mal, com excesso de sal, bebida alcoólica? A gente precisa identificar qual o motivo dessa descompensação? Ou será que foi progressão da doença? Ou será que ele vinha fazendo tudo correto, a gente não identificou nenhum fator desencadeante e a gente vai atribuir essa descompensação a uma progressão, né, da própria doença? Então, é importante que a gente avalie sempre esse fator desencadeante, né? E nesse momento da enfermaria é o momento da gente otimizar o nosso tratamento. Melhorar o tratamento, não só agora da fase aguda, mas pensando a médio e longo prazo. O que eu quero dizer? Essa é uma atualização, né, recente, da qual participei como coautor, representando a Universidade Estadual de Feira de Santana, né, e nós desenhamos esse modelo de fluxograma, né, que dá conta aqui de 4 grupos de medicações absolutamente importantes e que deve constar no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O que ele precisa ter? Ele precisa ter beta-bloqueador na sua prescrição. Ele precisa ter um inibidor de ECA na sua prescrição, ou talvez um sacubitril/valsartana. Ele precisa ter um antagonista mineralocorticoide, espironolactona, e ele deve ter também, se possível, do ponto de vista financeiro, um ISGLT2, tá certo? Com uma empaglifosina ou com uma dapaglifosina, né? E a partir daí, com essa base de sustentação, né, com essa base de tratamento, terapia quádrupla, nós vamos analisar como esse indivíduo vai evoluir. Porque pode ser que ele necessite de algo a mais. Além das 4 medicações importantes das classes, a gente deve lembrar que diurético sempre que o indivíduo tiver congesto ou com falta de ar, sempre. E talvez esse indivíduo seja candidato a nitrato com hidralazina, talvez esse indivíduo ainda se beneficie de ivabradina, talvez, inclusive, o uso de digoxina, ou esse indivíduo pode ir para terapias mais avançadas. Pode ser um candidato para uma terapia de ressincronização cardíaca, pode ser um candidato a um implante de um cardiodesfibrilador, né, implantável, ou até mais. Pode ser que esse indivíduo, como aqui está bem descrito na diretriz europeia, esse indivíduo ele pode ser candidato a terapias ainda mais invasivas. Será que esse indivíduo ele pode ser candidato a uma cirurgia de coração, uma revascularização, uma cirurgia valvar? Será que esse indivíduo ele pode ser candidato a um transplante cardíaco, a um dispositivo de assistência ventricular mecânico? Ou será que esse indivíduo ele é um indivíduo para paliação, é um indivíduo terminal, sem condições de submetê-lo a nenhum tipo de tratamento adicional? Então veja que nesse momento a gente vai, no momento final dessa internação, a gente deve pensar em tudo aquilo que passou, eu digo sobre fator desencadeante, qual é a situação atual desse paciente, entender qual foi o mecanismo de descompensação, qual é o tipo de apresentação da insuficiência cardíaca que ele teve, quais são as comorbidades, o que a gente deve abordar a esse respeito, mas a gente pensar também, já nesse indivíduo, no tratamento de médio a longo prazo. O que a gente antecipa de possibilidade para ele, não só para a gente programar e fazermos as nossas estratégias, mas eventualmente até para poder comunicar, como um ato educacional, conversar com o nosso paciente, explicar o que está acontecendo, qual é a etiologia da insuficiência cardíaca, por que ele se internou, o que a gente precisa fazer a partir de agora para que isso não aconteça.
tá certo? Lembrar que grande parte desses pacientes que evoluem com descompensação, ao saírem do hospital, uma nova descompensação pode acontecer muito precocemente. E é fundamental que o nosso paciente ele disponha, se possível, de um agendamento ambulatorial para que ele já saia do seu hospital, do seu pronto-socorro, com um segmento de curto prazo com esse indivíduo, para esse indivíduo, tá certo? Idealmente que essa consulta ocorra dentro dos próximos 30 dias, idealmente, tá certo? Para que o cardiologista avalie como é que esse indivíduo está, se ele permanece compensado ou não, se precisa fazer ajuste de medicação, progressão das doses, tá certo? Então tem muita coisa que a gente pode conversar, tá certo? A esse respeito, e eu vou deixar então para não ficar demasiadamente longa a apresentação e complexa para a gente bater um papo ao final. Né? Então aqui eu trago apenas a ideia de progressão de tratamento. É assim que a insuficiência cardíaca é abordada. Então a gente sempre está avançando, a gente sempre está subindo essa escada, a gente sempre está acrescentando o tratamento o tempo inteiro, porque se trata, afinal de contas, de uma doença grave, progressiva, não é? E que pode levar o indivíduo à morte. Portanto, é um tratamento crônico e que tem essa característica progressiva e que, ao final, pode ser que o indivíduo necessite, digamos, de um transplante cardíaco, tá certo? Então, essa ideia ilustrativa que eu quis trazer para vocês, para a gente encerrar exatamente às 20 horas e 20 minutos, tá certo? Então, fico à disposição de vocês para a gente conversar, trocar algumas ideias e experiências, e agradeço, no nome de Ian, a todos que estão aqui presentes e que me convidaram para participar dessa atividade da LACPU. Obrigado, professor. Palestra ótima, com conteúdo muito bom. Você vê que todos os slides do professor tinham uma referência, e só referência de peso, né? Jornal europeu, americano, Arquivo Brasileiro de Cardiologia, New England. Então, realmente, foi uma excelente apresentação. Quem conhece o Dr. Edivaldo, acho que não se surpreende em nada. Até então, a gente não teve nenhuma dúvida no chat, mas eu tenho uma dúvida aqui, porque o senhor trouxe que o tratamento da insuficiência cardíaca deve ser basicamente com beta-bloqueador e cobrar e antagonista mineralocorticoide. E o senhor também trouxe a questão do SGLT2. Eu queria saber como é que funciona, né? Porque acho que o SGLT ele é menos acessível do que essas outras classes de medicamentos. Aí queria saber como é a acessibilidade desse medicamento e como ele é usado assim na prática clínica mesmo. Bom, o ISGLT2, as medicações, ele tem essa história natural, né? Quando você identifica uma molécula com grande impacto, realmente ela é cara e o acesso é restrito, né? E a gente viu isso com clopidogrel, a gente viu isso com as estatinas, né? E realmente a gente ainda passa por esse momento porque é uma droga relativamente nova, né? Então, realmente é uma preocupação apropriada, não é uma medicação acessível, né? A maioria dos nossos pacientes recebem no máximo um salário, o que uma medicação que pode chegar a R$200 realmente é difícil de acessar, tá certo? Bom, o ISGLT2, os diversos ensaios clínicos, sejam diabéticos ou não diabéticos, demonstrou de forma convincente um impacto importante na redução de morbidade e mortalidade. Né? Então, os diversos ensaios clínicos mostraram melhora da qualidade de vida e redução de mortes. E isso é uma coisa consistente. Né? De tal modo que, embora o valor, o preço ainda seja um obstáculo, e a nossa diretriz deixou o ISGLT2 seguindo exatamente o caminho dos ensaios clínicos num patamar equivalência em termos de impacto, mas que pode ser deixado para um momento mais adiante, né, pensando exatamente na dificuldade de acesso. Né? Então, o indivíduo ele vai utilizar no nosso ambulatório, por exemplo,
A gente tem um ambulatório de insuficiência cardíaca na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, a gente começa com o inibidor de ECA, né? No nosso ambulatório a gente utiliza enalapril. Imediatamente a nossa tendência é manter, já iniciar com tratamento duplo, né? A gente já começa com IEC, um beta-bloqueador. Frequentemente a gente utiliza carvedilol ou bisoprolol, são as medicações que a gente mais utiliza, né? E aí adiciona-se o antagonista mineralocorticoide, que é disponível na rede. Então nós temos aí o enalapril, que você tem acesso gratuito. Nós temos o spironolactona, que a gente tem acesso, é gratuito. A gente tem lutado muito e conversado muito nesses últimos anos com o poder público para poder disponibilizar, porque já faz parte do Rename, já está previsto no SUS a liberação, né? Então o paciente ele pode, inclusive, entrar com uma medida judicial, acionar, por exemplo, as instituições de defesa do paciente, né? E solicitar a liberação dessa medicação pela Secretaria de Saúde, porque é uma obrigação a disponibilidade. Queríamos e temos tentado fazer uma dispensação de beta-bloqueador na rede específico para esses pacientes, para que seja fácil de ser acessado, né, que permita que esses pacientes, são muitos, imensos, e que eles consigam usar a medicação que garanta a vida. O ISGLT2 ainda não faz parte ainda do SUS para o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Soube recentemente que existe uma espécie de uma participação popular, né, solicitando que o Ministério da Saúde inclua o ISGLT2 dentro do leque de opções para o tratamento da insuficiência cardíaca dentro do SUS, mas isso ainda não ocorre, tá? Então, a gente conversa com o paciente, se o paciente tiver condições financeiras, a gente já passa imediatamente, já faz parte do tratamento inicial, da receita inicial. Se o indivíduo não tiver condições, a gente lança a mão da terapia tripla, observa como ele fica. Se não tiver nenhuma possibilidade, a gente vai sempre discutindo com a família a possibilidade de ir em família, em grupo, a gente tentar, de algum modo, viabilizar isso ou alguma coisa que possa ajudar, como digital, digoxina e daí por diante, né? Muito bom, professor. Nós temos mais duas perguntas aqui no chat. A primeira é da Raquel Gabriele. Ela começa dizendo que foi uma ótima palestra e pergunta: por que o uso do vasodilatador em boa perfusão? Sim, então veja. Quando o indivíduo tem uma boa perfusão, digamos o seguinte: pense, por exemplo, no paciente com edema agudo de pulmão, né? Ele chega com pressão muito alta, ele chega lá com a pressão de 180 por 90, né? E o que ele encontra, na verdade, no coração é um problema no seu relaxamento. Ele não consegue receber bem aquele volume, aquele volume de sangue, e ele faz uma congestão pulmonar. Então, o que a gente precisa fazer para esse coração que está com dificuldade é facilitar o que se chama de pós-carga. É a gente fazer com que o trabalho dele seja mais tranquilo, seja mais confortável. Então, quando você usa um vasodilatador, quer dizer que eu estou facilitando a vida desse coração. Porque adiante dele, o que ele enfrenta de obstáculo é a resistência periférica. Se eu uso um vasodilatador e reduzo a resistência periférica, eu reduzo a pós-carga e facilito o trabalho do coração. De tal modo que no indivíduo que ele vem com o perfil B, que é um indivíduo com boa perfusão e congestão, nós devemos lançar mão de forma muito intensa dos vasodilatadores. Claro que o cardiologista já faz isso de forma natural, mas é necessário que todos compreendam isso e façam o uso de vasodilatadores de forma intensiva. Então, um vasodilatador convencional, o próprio inibidor de ECA, né? O enalapril é um vasodilatador, né? Não deixa de ser. Mas a gente pode lançar mão, por exemplo, de Isordil, que é uma marca que frequentemente a gente utiliza no hospital oral, se o paciente for o caso, ou utilizar um vasodilatador venoso, como nitroprusiato, para esses indivíduos nessa fase mais
inicial, até um pouco mais adiante, saindo da sala de emergência, dentro da estabilização, dentro da sala vermelha, ou até na enfermaria. Alguns pacientes ainda chegam na enfermaria com um grau de congestão ainda importante, embora não estejam com insuficiência respiratória, embora não estejam com estabilidade hemodinâmica, mas eles estão bastante congestos e esse tratamento ainda persiste durante a enfermaria. Habitualmente, esses pacientes bastante congestos, eles podem demorar às vezes semanas para se recuperarem, né? Às vezes 3 semanas, 2 semanas para se recuperarem. Então, o vasodilatador é muito importante para a redução da resistência periférica e redução da pós-carga. Muito bom, professor. Eu estou aqui olhando para o lado o tempo todo, que eu estou anotando o que o senhor está falando no caderninho aqui. E aí a gente tem mais uma pergunta da Lívia Andrade no chat. Ela pergunta assim: qual a diferença entre a dilatação do ventrículo esquerdo por insuficiência cardíaca e a cardiopatia hipertrófica excêntrica? Ambos eu tenho um crescimento de ventrículo, mas qual a diferença entre eles? A hipertrofia, a cardiopatia hipertensiva excêntrica, porque a cardiopatia hipertrófica é uma doença genética, tá certo? A cardiopatia hipertrófica é uma doença genética. Mas a cardiopatia hipertensiva, né, excêntrica, quer dizer, o indivíduo que passa um coração que é submetido a sobrecarga de pressão. Lembrar sempre que a sobrecarga de pressão, em geral, gera uma hipertrofia, enquanto a sobrecarga de volume tende a gerar dilatação. Então, o coração que é submetido a sobrecarga de pressão, digamos, uma estenose aórtica grave, ele tende a fazer uma hipertrofia, né? Ele faz uma hipertrofia. O coração, a área interna do coração, né? O volume interno do coração, ele pode até reduzir ou se manter da mesma forma, tá certo? A parede que fica crescida, né? Fica hipertrofiada. Na cardiopatia dilatada, não. O crescimento ocorre às custas de aumento das câmaras, né? As câmaras aumentam de fato, né? Então, enquanto na cardiopatia hipertensiva o tamanho das câmaras são normais, né? O que existe é um músculo crescido. Então, na cardiopatia dilatada, você tem aumento dos diâmetros. Às vezes, um ventrículo esquerdo chega a 70, 74 milímetros, né? Então, há uma dilatação realmente importante, né? Então, claro que uma cardiopatia hipertensiva, se não tratada, pode evoluir tardiamente com a cardiopatia dilatada, tá certo? Então, um indivíduo hipertenso, ele começa com o coração normal, ele faz uma alteração estrutural decorrente da hipertensão não tratada, ele faz uma hipertrofia ventricular. Essa hipertrofia, isso vai gerar alterações estruturais, né? Isso vai gerar fibrose, isso vai gerar deposição de matriz extracelular, isso vai gerar inflamação. Então, cronicamente, gera uma série de desarranjos, de tal modo que se perde aquele formato ideal do coração, aquele formato eficiente. Esse coração, então, ele vai começando a se dilatar, né? Ele vai começando a se dilatar, e perde aquela capacidade perfeita, né? Eficiente de contração em twist, e ele faz um coração mais elíptico, um coração mais arredondado, dilatado, com mais dificuldade de contração. Então, são duas características distintas, né? A cardiopatia hipertensiva, a hipertrofia e a dilatação, né? São mecanismos distintos, mas que podem ter uma relação muito próxima, né? A hipertensiva, a hipertrofia pode gerar uma dilatada se persistir na exposição do fator de risco, entendeu? Ótimo, professor. A gente ainda tem 5 minutos. O senhor gostaria de fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Acho que é importante a gente lembrar que dois aspectos importantes. Na chegada do paciente, se o paciente já tem uma IC crônica, a gente precisa manter as medicações desse indivíduo, tá certo? A gente vê muito mudança de tratamento e isso atrapalha muito o nosso paciente. O segundo aspecto importante é lembrar que um terço desses pacientes desenvolve fibrilação atrial e nós precisamos tratar a fibrilação atrial também, tá certo?
Então, fazer um eletrocardiograma ou verificar o seu pulso, um pulso arrítmico, com amplitude variável, né? Com um descompasso entre a frequência cardíaca e o pulso radial. Então, existem características do exame físico que indicam a fibrilação atrial, e a pesquisa da fibrilação atrial é importante. Então, o eletro é importante que se faça. E se o indivíduo tiver, a gente deve avaliar através dos scores, né, se esse indivíduo ele deve ser candidato. Nesse caso, seria, porque a insuficiência cardíaca é um indivíduo de alto risco. Então, tendo fibrilação atrial, a não ser que haja alguma contraindicação, ele deve ser anticoagulado, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente também deve ressaltar, que é outra questão que a gente vê e, às vezes, a gente come bola nisso aí, né? Lembrar que esse paciente deve ser otimizado, não dê alta para esse paciente se ele está com gesto. A gente não pode dar alta porque o indivíduo parou de ter falta de ar, ele não está com falta de ar, mas a perna está toda inchada. Não dê alta para esse paciente. Esse paciente precisa sair dentro do possível seco, ele precisa sair bem. Né? Aproveite esse final de tempo, nesse período da internação, nessa fase final, para otimizar as medicações. Aumente o inibidor de ECA. Ele estava usando 5 de 12 em 12, bota 10 de 12 em 12. Né? Ele estava usando um Carvedilol 3,125 de 12 em 12, aproveita, bota 6,25 de 12 em 12. Então, vamos otimizar aquelas medicações para que o indivíduo saia com a receita completa. E quem sai com receita completa tem maior chance de alcançar doses maiores e de permanecer com a estratégia apropriada. Não devemos esquecer das vacinas. Um indivíduo que tem cardiopatia grave, que sai com isso, internado por insuficiência cardíaca, que sai de alta, ele precisa também ter recomendação para a vacina da influenza, para a vacina do pneumococo e vacina do Covid. Então, os esquemas vacinais devem ser ressaltados para o seu paciente, tá certo? Dentro daqueles 3 modelos de conduta, seja conduta terapêutica, diagnóstica, educacional, na educacional, sinalize que essa é uma doença crônica, que essa é uma doença que precisa manter, que a medicação precisa ser mantida de forma regular, não pode ser abandonado, tá certo? Sinalize quais são os sinais de alerta para o paciente. Se o indivíduo tiver falta de ar, ele deve voltar imediatamente ao hospital. Se for alguma coisa mais leve, que ele deve voltar ao seu cardiologista, né? Então, essas orientações da alta são muito importantes para o nosso paciente, tá certo? Se for possível, já tentar agendar o atendimento para esse paciente com cardiologista. Lembrando que o nosso ambulatório funciona nas sextas-feiras de manhã no CSU, na Cidade Nova, né? Um ambulatório de insuficiência cardíaca e cardiopatia grave da Universidade Estadual de Feira de Santana. Se o paciente sai de unidade pública com insuficiência cardíaca, vocês podem encaminhar para lá com um relatório de alta, a gente matricula e acompanha esse paciente, tá certo? Então, atender o paciente com IC na UPA, no Clériston Andrade, na Santa Casa, onde for, no hospital do interior, se quiser, pode encaminhar que a gente acompanha esses pacientes. A gente agenda e acompanha pela universidade. Pronto, professor, muito obrigado de novo pela contribuição. Sempre um prazer ouvir o senhor falar de um assunto que o senhor domina tanto. E com fé em Deus a gente está junto sexta-feira aí no CSU, que é a escalemia. Muito obrigado, professor. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Então, agora a gente vai continuar a nossa noite. Vamos dar prosseguimento para a nossa segunda e última palestra de hoje. E então eu quero convidar agora o doutor Tiago Reis Rocha, que vai estar abordando o tema de angina e doutoraço, que a gente sabe a importância desse tema. Ele é muito recorrente, é muito relevante na nossa prática médica. O doutor Tiago está entrando aí. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Acho que o doutor Tiago ainda está com a dificuldade de abrir o microfone. Enquanto ele está abrindo o microfone, eu vou falando um pouco do currículo dele. Dr. Tiago Reis, ele é clínico geral, com curso em ATLS e ACLS. É plantonista da sala vermelha e UTI do Hospital Geral Prado Valadares, lá em Jequié. E é socorrista do SAMU em Ilhéus, no biênio de 2020 e 2021. Então, doutor Tiago, desde já a gente já quer agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui participando do nosso evento. Seja muito bem-vindo.
Tá conseguindo falar certinho agora? Boa noite, Ana. Tá conseguindo me escutar? Tô sim, doutor. Seja bem-vindo. Já pode iniciar sua apresentação quando quiser. Ok, eu que agradeço o convite, agradecer o pessoal da Liga de Cardiologia, Liga Acadêmica de Cardiologia aqui de Jequié, a LAC, especialmente na pessoa do Diego, foi o qual me fez o convite, e eu prontamente eu aceitei. Minha tela está sendo compartilhada para vocês? Tá sim, doutor. Certo, ok. Então, vamos dar início, né, à nossa palestra, falando sobre angina e dor torácica. Inicialmente, fazer uma breve introdução. A dor torácica é uma queixa extremamente frequente no PS, tá? É muito comum o paciente procurar os pronto-socorros, a unidade de pronto atendimento por causa de uma dor torácica. Certamente vocês aí, quando recentemente se formarem e nos plantões da vida, vão lidar com pacientes com quadro de dor torácica. É realmente uma das principais queixas. E, em sua grande maioria, boa parte dessas causas, elas são benignas, não são causas malignas. Dentre as causas malignas, são causas a quais o paciente pode ir a óbito em instantes, e pode ir a óbito rapidamente, em torno de 10 a 25% corresponde aos casos de síndrome coronarianas agudas, né, que é um quadro extremamente comum dentre essas causas malignas. Nós vamos ter uma aula, né, amanhã, já olhei a programação de vocês, vamos ter uma aula sobre a síndrome coronariana aguda com supra e sem supra, tema extremamente importante. Aconselho todos vocês, inclusive, a estar presente, justamente por conta dessa alta incidência, como vocês estão vendo aqui. Quando o paciente chega para a gente com um quadro de dor torácica, um ponto inicial e importante é fazer uma anamnese, uma história clínica bem detalhada, porque a história clínica desse paciente ela tem um poder preditivo de diagnóstico muito alto. Com a história clínica bem detalhada, em exame físico, direcionado algumas vezes que no pronto-socorro, às vezes na emergência, devido à corrida, a gente não tem tempo de fazer aquele exame físico minucioso, né, segmentar, mas um exame físico direcionado por uma história clínica bem colhida, ele tem uma acurácia de algo em torno de até 80% a 90% do diagnóstico. Ao ponto que os exames complementares, como o próprio nome já diz, eles são complementares, eles vão ser direcionados de acordo com essa história que a gente escolheu. Uma coisa muito importante para vocês sempre terem em mente é quem é o seu paciente que chegou queixando de dor torácica. É um paciente jovem, sem comorbidades prévias, que tem uma prática regular de atividade física e chegou referindo que está com a dor torácica, um paciente de 20 e poucos anos, ou é um paciente em torno dos 50 anos, um paciente um pouco mais idoso, tabagista de longa data, hipertenso, diabético, que já tem certos fatores de risco para uma vasculopatia e está referindo a dor torácica, que piora quando ele faz uma atividade física, que nem sempre o repouso alivia. Quem é o seu paciente? Então, sempre tenha essa pergunta em mente. Esse é o primeiro ponto importante na nossa história. Outra coisa importante também é quais são os antecedentes desse paciente. Esse paciente, ele já teve um evento cardiovascular prévio, já teve uma dor torácica prévia, que foi diagnosticado, tratado com IAM, ele falou, doutor, eu já tive essa dor há um ano, alguns meses atrás, e hoje está igual quando eu infartei há um ano, ou não, é um paciente que refere que nunca sentiu esse quadro. É um paciente hipertenso, diabético, tabagista, já fez uma cirurgia recentemente, está acamado por conta de uma cirurgia. Quem é o seu paciente? Então, esses antecedentes são extremamente importantes para fazerem parte na elucidação diagnóstica. Inicialmente, do manejo inicial desse paciente na dor torácica, como eu já me antecipei, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, como eu disse, eles são essenciais na elucidação diagnóstica desse paciente. E os exames iniciais, na emergência, a gente acaba utilizando muitos exames básicos, realmente, que vão, juntamente com a anamnese e o exame físico, vão nos auxiliar. Um ECG, um raio-x de tórax, exames laboratoriais direcionados com marcadores de necrose miocárdica, fazem parte dessa triagem inicial desse paciente. Lembrando que ECG e exames laboratoriais, como no caso os marcadores, eles devem ser seriados se você está suspeitando de um quadro de síndrome coronariana aguda. Quando a gente fala de dor torácica, é muito importante você fazer toda a dor. A dor torácica, especificamente, como é o nosso tema de hoje, é importante você fazer a caracterização dessa dor. Como eu disse, uma dor bem caracterizada, típica,
tem uma especificidade em torno de 80% a 90% para a gente fazer o diagnóstico desse paciente. Então, a localização dessa dor é uma dor retroexternal, é uma dor que o paciente consegue localizar, consegue apontar com a ponta de um dedo onde está doendo exatamente aqui, doutor, ou não? É uma dor espalhada, uma dor mal localizada, uma dor que ele não consegue referir muito bem. Onde é que ele refere essa dor? Qual tipo de dor que esse paciente está referindo? É uma dor em aperto? É uma dor em queimação? É uma dor em pontada? Qual tipo de dor que esse paciente? Essa dor irradia, vai para o membro superior esquerdo, vai para o membro superior direito, vai para o dorso. É uma dor que não tem irradiação, está apenas naquela localização. Como essa dor começou? O paciente estava bem, sem sentir nada, e essa dor começou com início súbito, de forma súbita, ou não? Foi uma dor progressiva. Esse paciente, doutor, eu sempre vinha sentindo essa dor quando eu subia 1 ou 2 lances de escada, e eu parava, essa dor melhorava, somente que agora essa dor não está melhorando mais, já está doendo há algum tempo. Qual é o tempo de progressão dessa dor? A intensidade. A gente tem escalas, né, que a gente consegue avaliar a intensidade em pacientes que conseguem verbalizar, a gente consegue fazer esse interrogatório de 0 a 10, se ele já teve essa dor antes, ou é uma dor pouco intensa. Até na própria história, na forma com qual o paciente se comunica com a gente, você acaba vendo o grau de intensidade dessa dor. Sintomas associados, isso aqui é extremamente importante. O paciente ele chega falando que está com dor torácica e você vê que ele está com a sudorese, ele está com a diaforese, ele não consegue nem verbalizar direito, ele, juntamente com essa dor no peito, ele fala que está um pouco com náuseas, está com a indigestão. Quais são os sintomas que estão associados a essa dor desse paciente? E, obviamente, fatores de piora. O que é que piora essa dor? A atividade física piora? A alimentação piora? Não tem nenhuma relação? Quais são os fatores de melhora? Quais são os fatores que fazem essa dor ter uma recorrência? Todos esses pontos são de extrema importância na hora de você fazer sua coleta da história clínica para a gente chegar à elucidação diagnóstica mais adequada. Bom, a partir do momento no qual nós fizemos essa abordagem inicial dos pontos importantes para serem elencados na história clínica, a gente começa a abrir nossa caixinha de ferramentas diagnósticas. Com relação a esse paciente que chegou com a dor torácica, nós dividimos eles inicialmente em 2 grandes grupos, nos grupos das causas cardíacas e das causas não cardíacas. Entre as causas cardíacas, nós podemos elencar as causas isquêmicas e as não isquêmicas. Com relação à isquêmica, nós temos o IAM, que aí nós temos a síndrome coronariana com supra e sem supra. Como eu disse, vai ter uma aula, acabei passando aqui sem querer. Como eu disse, vai ter uma aula amanhã, então vai ser um tema extremamente importante, ao qual não vou estar me adentrando muito hoje, mas é uma causa extremamente importante, dor torácica, então é importante que vocês estejam presentes amanhã para também assistir. A angina instável e a angina estável fazem parte também das causas isquêmicas, que vamos falar um pouquinho mais sobre elas na aula. Dentro do grupo não isquêmico, nós temos a pericardite aguda, dissecção aguda de aorta, que são causas que podem também levar o paciente a óbito, fazem parte do grupo de causas malignas, que nós vamos também detalhar um pouco mais. Algumas doenças valvares que também fazem parte. Dentre as causas não cardíacas, porque no tórax, dor no peito, a gente não tem apenas causas cardíacas que podem causar, temos diversas outras também. Então, o paciente pode ter algumas causas gastroesofagianas, como refluxo, úlcera péptica, que são causas que podem gerar dor torácica no paciente e não necessariamente vão ser causas iminentes, que o paciente está numa iminência de ter um mal súbito. Até um caso de uma ruptura esofágica, que já aí sim já é um quadro um pouco mais grave, mas graças a Deus, bem raro, não é o comum de chegar nos dias a dia no pronto-socorro. E dentre outras causas, não podemos deixar de citar aqui as psicoemocionais. É muito comum o paciente chegar com crise de ansiedade, com quadros em que você percebe o transtorno de ansiedade generalizada desse paciente, e ele refere uma dor torácica que dói tão como um infarto. A diferença é que no infarto a dor vai melhorar a partir do momento que você fazer a revascularização, e esse paciente com ansiedade vai melhorar com um ansiolítico. Mas a dor que ele te refere é uma dor tão intensa, muitas vezes até sintomas associados, como tremores, uma sudorese, esse paciente vai estar apresentando. Por isso é importante aquela pergunta que eu falei: quem é o seu paciente? É um jovem? É um paciente idoso? Então, isso nos auxilia nesse processo. Como causas musculoesqueléticas também, pacientes praticando de atividade física podem ter uma costocondrite, uma inflamação da articulação, podem ter também causas musculares que vão estar causando dor, são causas benignas, até causas mais graves, como o TEP e pneumotórax, que também são causas graves para esse paciente.
Bom, inicialmente vamos falar um pouquinho da angina. Aqui eu coloquei uma figura ilustrativa, com certeza vocês já viram aí em diversos livros, em algumas outras palestras. Um paciente, uma idade um pouco avançada, saindo de um restaurante, certamente deve ter feito aqui uma alimentação copiosa, uma alimentação um pouco mais gordurosa, em que ele fez uma certa esforço físico, né? A gente está vendo aqui embaixo, ele subiu um lance de escadas, um lance pequeno, segurando um certo peso, então acabou fazendo um esforço físico. O frio também entra aqui, né? O tempo frio como um estresse. Então, todos esses fatores associados acabou gerando nesse paciente um quadro de dor torácica. A gente vê aqui ele levando a mão no peito, uma dor torácica em que ele tem que levar a mão espalmada, ele não localiza essa dor com a ponta do dedo, é uma dor que ele localiza de forma mão espalmada, é uma dor mal caracterizada, é uma dor, alguns livros colocam como em aperto, e tende a melhorar com repouso ou uso de nitroglicerina. Isso seria basicamente a definição, né, que a gente encontra em vários livros de angina. Alguns colocam também uma dor, pode ser referida em membros superiores, um desconforto gástrico desencadeado por esforço, em alívio com repouso ou uso de nitroglicerina. Então, basicamente, seria essa definição. E quando a gente fala de angina, a gente tem que falar também de algumas classificações. Eu trouxe essa daqui para vocês, mas existem algumas outras. A gente pode utilizar essa, que é onde você coloca o paciente que tem uma angina tipo A, que é uma dor definitivamente anginosa. Esse paciente aqui é somente com a história clínica. A gente coletou a história, ele tem uma dor em aperto, em região torácica, que piora com esforço, que melhora com repouso, ou então com o uso de nitroglicerina, e o paciente apresenta todos esses 3 fatores. Então, esse paciente tem uma dor definitivamente anginosa. Paciente que tem uma dor provavelmente anginosa seria aquele paciente que tem uma dor. Tem pelo menos 2 desses 3 que eu citei. O paciente tem uma dor torácica que não bem caracterizada, não é essa dor em aperto típica, como eu citei, mas que é desencadeada por esforço. Então, esse paciente se enquadraria nesse caso, que ele teria 2 dos 3. O paciente que tem uma dor tipo C, que seria provavelmente não anginosa, é o paciente que teria apenas um desses 3 fatores. Então, o paciente tem apenas um desses 3 citados, ele seria o C. E o paciente tipo D é o definitivamente não anginosa, é o paciente que não tem nenhum desses fatores. Essa é uma das classificações, tá, gente? Mas existem outras, a gente pode até colocar, mais recente a gente coloca paciente com dor anginosa, equivalente anginoso e dor não anginosa. São outras classificações, mas acabei trazendo essa para vocês. Com relação a quando a gente fala de equivalente anginoso e de angina, lembrar dos grupos de risco. Pacientes diabéticos, mulheres e idosos são os grupos de riscos mais comuns para eles não apresentarem essa angina típica, como eu referi a vocês, e apresentarem um quadro de um desconforto gástrico, uma náusea, uma êmese, sudorese, uma dor mandibular. Tanto que vocês já devem ter escutado de muitos cardiologistas falarem uma dor do umbigo à mandíbula é eletro. Esse paciente é de bom tom você pedir um eletro, para descartar um quadro de síndrome coronariana aguda, um quadro mais grave. Então, esses pacientes ele podem apresentar para a gente falar apenas que está com desconforto gástrico, acabou de se alimentar e falar, doutor, estou aqui um pouco empachado, porque eu acabei de comer uma alimentação um pouco gordurosa, estou me sentindo mal. Ele pode chegar assim para a gente esse perfil de paciente. Às vezes, na emergência, alguns podem a gente até passar pela situação de um protetor gástrico, um procinético, e liberar esse paciente negligenciando o fato deles fazerem parte desse grupo que apresenta equivalentes anginosos e não angina típica. Bom, e aí quando a gente fala de angina, a gente tem que citar 2 grupos, né, que é a angina estável e a angina instável. Começando aqui pela angina estável, ou também síndrome coronariana crônica, porque a angina estável, algumas literaturas europeias mais recentes, que o nosso último protocolo, o brasileiro, ele já tem um pouco de tempo que não foi atualizado com relação à angina estável. Mas as guidelines mais recentes, eles já colocam até com o nome de síndrome coronariana crônica, porque a angina estável nada mais é do que uma doença crônica das coronárias. Em alguns casos raros, o paciente pode ter angina sem que tenham associado uma doença nas artérias coronárias. Mas, via de regra, sempre que o paciente desenvolve, é o mais comum o paciente ter um quadro de angina estável, porque ele tem uma doença crônica na coronária, ele tem ali uma deposição de uma placa de ateroma crônica, que veio se depondo aquele acúmulo de lipídios e, consequentemente, foi fazendo uma certa obstrução, tá? Então, como eu disse, a angina estável é uma angina que tem essa dor característica que foi citada anteriormente, causada justamente por essa deposição
crônica dessa placa de ateroma, e o paciente vai ter nada mais, nada menos que um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio. Ele vai estar, o músculo cardíaco vai estar precisando de oxigênio para trabalhar, porém, devido à obstrução, devido a pouca oferta, não vai estar chegando a quantidade adequada. Esse músculo vai sofrer, o paciente vai sentir essa dor. Por definição, é uma angina que tem essas características a qual eu citei e que vai estar durando em torno de 5 a 20 minutos. Aqui eu botei uma imagem ilustrativa para vocês, de um corte, né, de uma coronária, onde a gente vê uma obstrução do lume para essa placa de ateroma, tá? E quando a gente fala da angina estável, a gente tem que classificar essa angina. Esse paciente, como é essa angina desse paciente? Então, a gente tem a classificação canadense, também chamada de CCS, como abreviatura, em que a gente classifica essa angina em 4 tipos. Então, o paciente CCS1 seria aquele paciente que tem uma angina assintomática ou uma angina a extremos esforços, ou seja, ele só sente quando faz uma prática de atividade física, que é algo um pouco mais intenso. Então, seria um paciente com melhor prognóstico, porque ele seria o que teria um menor grau de obstrução. O paciente CCS2 é aquele que tem angina a esforços extra-habituais, como subir rapidamente escadas ou andar por mais de 2 quarteirões. Então, a angina não é desencadeada apenas por esforços extremos, mas atividades extras habituais já desencadeiam a angina nesse paciente. Uma angina tipo 3 seria aquela na qual o paciente vai ter a dor através de esforços mais habituais do dia a dia, como subir um lance de escadas ou andar normalmente por 1 quarteirão. Já seria um quadro dessa CCS3. No caso da CCS4, já é o paciente que apresenta essa dor anginosa até em repouso ou aos mínimos esforços. Então, imagine vocês, né? O paciente ter dor, mesmo parado, ele vai estar sentindo essa dor. O paciente, quando apresenta CCS4, já um quadro de dor até em repouso, ele já entraria até com um quadro de uma angina instável, porque ela já entra nos critérios de classificação de angina instável, que é justamente essa dor, até mesmo no repouso. Então, o paciente vai ter dor em repouso com a duração maior do que 20 minutos. Então, seria essa definição. Ou então, um paciente que não... Uma outra definição de angina instável seria um paciente que não tinha angina prévia e quando já inicia uma angina CCS3 ou mais, ou CCS4. Imagina vocês, o paciente não tinha angina e já inicia um quadro de CCS3. Entraria também como um dos critérios de angina instável. Ou então, uma angina progressiva, em que o próprio paciente fala: não, doutor, antes eu parava por 5, 10 minutinhos, essa dor melhorava, e agora não está melhorando mais. A dor só está com pior intensidade. Então, também entraria entre esses critérios. E uma forma o paciente chega para a gente com dor torácica. Essa dor não melhora, é uma dor em aperto, uma angina, uma dor típica, e não melhora com repouso. Então, a gente tem que pensar também no quadro de uma síndrome coronariana aguda. Fez o eletro, não está suprado. Como que eu vou diferenciar esse paciente de angina instável de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST? O paciente de angina instável, ele não vai ter elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Então, troponina, CKMB e os demais marcadores não vão estar elevados, ao passo que o paciente com a síndrome coronariana aguda sem supra vai ter elevação desses marcadores. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa para vocês, só com relação à angina instável e com relação à angina instável. Na angina estável, percebam aqui que o polo lipídico ele é pequeno, então essa camada de gordura não é tão grande, e a capa fibrosa, ou seja, a capa que protege, né, de haver extravasamento para o lumen do vaso, ela é bem espessa, e o lumen do vaso praticamente não sofre alteração. Enquanto que na angina instável, o polo lipídico, a quantidade de gordura é muito grande, já está tendo até uma compressão do lumen do vaso. Então, o paciente tem a redução desse diâmetro da coronária. E a capa fibrosa, a qual protege, é muito, muito tênue. Então, perceba que ela pode a qualquer momento romper. Como esse paciente já tem presença de células inflamatórias aqui nessa região, causar uma reação inflamatória e terminar de fazer a obstrução dessa coronária e o paciente iniciar um quadro de síndrome coronariana aguda. Quando a gente fala de angina, o tratamento dela, basicamente, né, a mudança do estilo de vida faz parte de todos os pacientes, do hipertenso, do diabético, a gente vai fazer a mudança do estilo de vida. Esse paciente com um quadro que ele já tem angina instalada, na maioria das vezes ele não tolera a prática de atividade física, como a gente sempre aconselha, né, por conta do quadro de dor, mas abster o paciente do tabagismo, boa parte desses pacientes são tabagistas, então cessar o tabagismo faz parte do tratamento
mudanças alimentares, faz parte do tratamento. Com relação às medicações, os beta-bloqueadores são medicações de primeira linha nesse tratamento. Ela vai reduzir a frequência cardíaca, vai reduzir o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, então vai melhorar o quadro de angina desse paciente. Bloqueadores de canal de cálcio, os dihidropiridínicos também fazem parte, e os nitratos, que eles fazem a vasodilatação coronariana, também fazem parte do tratamento antianginoso desse paciente. Bom, nem todo paciente que chega para a gente no pronto-socorro com um quadro de dor torácica vai ter um infarto, vai ter um IAM. Existem diversas outras causas, até já acabei citando algumas aqui. Nem todo paciente que chega com um quadro de dor torácica para a gente no pronto-socorro vai ter uma causa de dor que pode levar ele a óbito em minutos, se você não diagnosticar rapidamente e se você não instituir rapidamente a terapêutica para ele. Eu vou citar aqui para vocês agora as principais causas, ou causas de dor torácica potencialmente fatais para esse paciente que chega para a gente no pronto-socorro. Nós temos, eu coloquei aqui 5 grandes causas. A sexta seria a laceração esofágica, por ser uma causa muito rara e devido ao tempo de aula, eu acabei não citando ela aqui. Mas existe também uma sexta que seria a laceração esofágica, mas por ser uma causa rara e não chegar tão comumente para a gente, e pelo tempo também da aula, para não extrapolar muito tempo, não coloquei ela na nossa apresentação, tá? Então, primeiramente, o carro-chefe, o que mais chega disparadamente, síndrome coronariana aguda. Se você está pensando em uma causa potencialmente fatal para seu paciente que acabou de chegar com quadro de dor torácica, você tem que obrigatoriamente descartar uma síndrome coronariana aguda nesse paciente, porque é o mais comum, tá, gente? Como vamos ter uma aula amanhã falando de infarto com supra e sem supra, eu vou apenas citar rapidamente, não tem como falar de dor torácica sem citar a síndrome coronariana, mas vou deixar para os colegas se aprofundarem nos protocolos mais a fundo. Outras das causas seriam o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, pneumotórax hipertensivo, dissecção aguda de aorta e o tamponamento cardíaco. Citando aqui rapidamente a síndrome coronariana aguda, aqui a gente vê um paciente com um clássico sinal de Levine, levando a mão ao peito, sentindo essa dor em aperto. Sempre que o paciente chega para a gente com esse quadro, pesquisar nele fatores de risco cardiovascular. É hipertenso, é diabético, interrogar a característica da dor, como eu já citei. Esse paciente está apresentando angina, tem fator de risco equivalente anginoso? Certo. O paciente preencheu esses critérios, ele tem que ter um ECG em 10 minutos. Então, a gente tem que, a partir do momento que ele chegou no hospital, fez a FIT, temos que rodar nele um ECG em pelo menos 10 minutos, tá? E fazer a solicitação dos marcadores de necrose miocárdica. Lembrar que um ECG normal, um marcador de necrose miocárdica normal, não descarta uma síndrome coronariana aguda. Eles têm que ser seriados, têm que ser repetidos. Então, só um esquema aqui rapidamente para citar. O paciente chegou com um quadro de dor torácica, solicitamos um ECG, foi identificado um supradesnivelamento, aí as características do supra, a quantidade de derivações contíguas, vou deixar para os colegas de amanhã, para não ficar muito repetitivo no seminário de vocês. O paciente tem um supra, então ele tem que ir para reperfusão miocárdica. Seja, na maioria das vezes, como a gente não dispõe em todos os hospitais, mesmo que grandes centros de angioplastia, que funcionam em 24 horas, centro de hemodinâmica, que façam angioplastia primária em 24 horas, muitas vezes a gente acaba fazendo a trombólise química e conseguimos também resolver o problema desse paciente. Então, a gente reperfunde o paciente. Alteplase, tenecteplase, aí temos as doses, os esquemas de ataque e os critérios de reperfusão também, que os colegas vão elucidar muito bem amanhã. Se tiver, uma coisa só importante para me citar para vocês, se tiver a possibilidade desse paciente ir para a angioplastia primária, é sempre preferível que ele faça a angioplastia primária. Não tem como o paciente ir no determinado intervalo de tempo, então vamos para a trombólise química. O paciente fez o eletro, não tem supra, marcadores de necrose miocárdicas positivos, então a gente começa a terapia monábica para ele. Morfina, oxigênio, nitrato, a dupla antiagregação plaquetária, AS, clopidogrel, beta-bloqueador, heparina. Então, já iniciamos essa terapêutica no paciente. As doses, a forma de ser feita, manutenção, os colegas amanhã vão estar citando. Então, esse tema eu vou, mesmo sendo o mais importante, não faltem a aula de amanhã que os colegas vão estar explicando. Falando das outras causas, nós temos também o pneumotórax. O pneumotórax é mais comum em homens, 3 a 6 vezes mais comum em homens do que em mulheres, principalmente longilíneo, que é aquele perfil alto e magro. Eles têm os famosos blebs, são aquelas bolhas de ar que podem estourar e formar um pneumotórax no nosso paciente.
Esse pneumotórax, quando simples, o paciente vai ter um quadro de uma dor súbita unilateral, vai ter um quadro de dispneia, ataque de dispneia, vai chegar para a gente queixando-se disso. Essa dor vai ser uma dor que vai estar piorando com a respiração, então é uma dor de característica pleurítica, mais raramente ele pode apresentar um quadro de tosse, e no local em que aconteceu isso, vai estar comumente com um murmúrio vesicular reduzido ou até mesmo abolido. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente visualizar. Aqui vocês conseguem ver a região preta. O preto na radiografia, ele é presença de ar. Aqui o de cá também está preto, porém percebam que cá a tonalidade está diferente. Aqui você consegue visualizar uma trama vascular. Desse lado você visualiza a parte preta, ou seja, temos ar, porém não há uma trama vascular. Tem ar e não tem vascularização. Logo, o ar não está dentro do parênquima, está extravasado. E esse paciente está fazendo um quadro de pneumotórax. O que não podemos esperar é o paciente, e nem devemos solicitar o paciente fazer um quadro desse, que é um pneumotórax hipertensivo, um quadro de risco iminente de óbito, porque o paciente está tendo, perceba que o paciente tem desvio de mediastino para o lado contralateral do acometimento do pneumotórax, ele está tendo uma redução de débito, porque está chegando menos débito cardíaco, porque está chegando menos sangue para esse coração ejetar. Então, esse paciente ele faz um choque obstrutivo. Ele vai se apresentar com estase jugular, por redução do retorno venoso. Ele vai ter um quadro de iminência de óbito se você não instituir para ele a terapêutica. O diagnóstico disso aqui, gente, é clínico, tá? Não é para fazer radiografia em pneumotórax hipertensivo, não. O diagnóstico é clínico e tem que ser tratado prontamente. O tratamento na emergência, para tirar o paciente do quadro agudo, fazer a descompressão. Por ano, né, sempre foi feito a punção no segundo espaço intercostal, na linha M clavicular. Recentemente, o ATLS de 2018, 2019, instituiu a punção no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, entre a anterior e a média. Então, a gente faz a punção nesse quinto espaço intercostal, uma mudança mais recente aí no ATLS. Bem, falando agora de TEP, o tromboembolismo pulmonar. Tipicamente, o TEP ele tende a aumentar com a idade, depois da síndrome coronariana aguda, é um dos casos extremamente comum também que a gente presencia no hospital, por diversos fatores, e citando aqui rapidamente a fisiopatologia, né, lembrar sempre da tríade de Virchow. O paciente ele vai ter uma estase sanguínea, ou uma lesão endotelial, ou algum distúrbio da coagulação, a hipercoagulabilidade, e vai desenvolver um quadro de trombose. Esse paciente, muitas vezes, ele já chega para a gente com um quadro de TVP, uma trombose venosa profunda, que pode soltar e parar no pulmão, fazer o quadro de TEP, que é o quadro mais grave. Fatores de risco para eles são o tabagismo, grandes cirurgias também fazem parte, tá? O paciente de pós-operatório, de grandes cirurgias principalmente, ele vai ter uma lesão endotelial, ele vai ter uma estase sanguínea, então ele tem 2 dos 3 fatores, então ele vai ter uma alta predisposição para a formação de trombos. Obesidade também outro, e o anticoncepcional. Eu botei aqui que a incidência aumenta com a idade, mas o anticoncepcional faz lembrar a gente de mulher em idade fértil, uma mulher jovem. Então, esse é um fator de risco para que se desenvolva um TEP. Como as características desse paciente? Ele vai chegar para a gente com a dor pleurítica, como eu disse agora, uma dor ventilatório dependente, de início súbito. Era um paciente que não tinha nenhum problema pulmonar previamente, e a partir do momento que aquele trombo parou na artéria pulmonar, em algum ponto da artéria, dos ramos da artéria pulmonar, ele vai ter uma área de infarto, né? Assim como tem um infarto no coração, ainda tem uma área de infarto no pulmão, porque ocorreu essa obstrução. Então, o paciente vai iniciar esse quadro de dor pleurítica de forma súbita, isso é bem emblemático. E, juntamente com ela, a dispneia também súbita. Pode estar acompanhado também uma tosse, hemoptise, pode acompanhar também. E esse paciente, se for uma obstrução mais grave, tiver algum quadro de obstrução mais calibrosa, pode até fazer um quadro de síncope também. Então, ele vai ter um ataque pneia, um ataque cardíaco, queda de saturação, o edema nos membros inferiores, principalmente assimétrico, né? Um edema assimétrico de membro inferior, vai fazer a gente pensar num quadro de TVP, e um paciente com TVP que desenvolve um quadro de dispneia faz a gente pensar muito em TEP, tanto que o paciente com esse quadro, você faz um Doppler do membro inferior e vê um trombo no membro inferior, você consegue já fechar o diagnóstico desse paciente para TEP. Aqui só mesmo uma imagem ilustrativa, e lembrar que esse paciente, quando ele positiva a troponina ou BNP, isso indica para a gente que teve uma disfunção do ventrículo direito. Lembre que o ventrículo direito ele tem uma parede muscular bem fina, não é tão espessa quanto a parede muscular do ventrículo esquerdo. Então,
o ventrículo direito ele não aguenta muita pressão. A partir do momento que você tem essa área de infarto, a gente tem um aumento dessa pressão na vascularização pulmonar, uma hipertensão pulmonar. Esse ventrículo direito, a gente costuma brincar e dizer que ele é frouxo para a pressão, ele não aguenta muita pressão. Então, ele tende a falhar, fazer até um quadro de cor pulmonar, que seria um quadro um pouco mais grave. Falar de TEP, não tem como falar de TEP sem falar do score de Wells. Tem também o score de Genebra, aqui acabei colocando para vocês o score de Wells, que é um score que nos auxilia no diagnóstico desse paciente. Então, você está pensando num paciente, chego para vocês no pronto-socorro com um quadro desse que eu citei, dor torácica, que piora com a respiração, e está num quadro de dispneia, vamos ver como é que é o risco dele, a probabilidade dele ter um quadro de TEP. Então, se você suspeita de um tromboembolismo venoso, o paciente tem suspeita de um tromboembolismo venoso, já faz 3 pontos. Ele já tem uma pontuação de 3. Há um diagnóstico mais provável que TEP? Há uma alternativa que possa substituir o TEP? Se não tiver, ele já pontua 3 pontos. A frequência cardíaca do paciente está acima de 100, já faz 1,5 ponto. Esse paciente passou por uma cirurgia prévia, estava imobilizado nas últimas 4 semanas, então ele também já faz 1,5 ponto. Tem um quadro de TEP prévio, tem histórico de TEP, já 1,5 ponto. A hemoptise também já faz 1 ponto. Se tiver alguma história de câncer, mais 1 ponto. Se esse paciente pontuou de 0 a 2, ele é baixo risco. 3 a 6, risco moderado. Maior que 6, alto risco. Esse score é importante por quê? Porque ele auxilia a gente em um raciocínio clínico para fazer o nosso próximo passo. Estou suspeitando de TEP, botei meu paciente no score de Wells, esse paciente foi baixo risco, então fico tranquilo. Se eu quiser ficar um fator preditivo negativo maior ainda, eu posso solicitar para esse meu paciente dedímero, que é um exame laboratorial que a gente solicita nesse contexto, no paciente de baixo risco, em que ele tem um valor preditivo negativo. O paciente deu baixo risco, dedímero normal, está baixo, esse paciente eu tenho certeza que não vai ser TEP, eu fico tranquilo. Porque o dedímero, quando ele dá alta, ele não diz para a gente, não fecha diagnóstico, ele não tem valor preditivo positivo para fechar diagnóstico, ele tem valor preditivo negativo para afastar o diagnóstico. Então, se meu paciente deu um moderado a alto, aí eu tenho que partir para um exame de maior acurácia, fazer uma angiotomografia nesse meu paciente. Na angiotomografia, a gente pode visualizar uma imagem como essa aqui, por exemplo, onde você vai ter uma falha de enchimento da artéria pulmonar e fechando o diagnóstico para a TEP, para a gente poder iniciar a terapêutica mais adequada no nosso paciente. Coloquei aqui um ECG de uma imagem que pode vir, não é o comum, mas eu já peguei paciente com TEP com o S1 famoso, S1Q3T3, onde o paciente tem a onda S na derivação D1, a onda Q na derivação D3 e inversão de onda T na derivação D3. Não é a alteração eletrocardiográfica mais comum de encontrar no paciente, mas também não é patognomônica de TEP, ou seja, se você, por acaso, em um eletro de um paciente ver S1Q3T3, não é patognomônico que esse paciente tem TEP, mas, dentro de um contexto clínico, é altamente sugestivo de que ele tenha TEP. Quando a gente roda um ECG no paciente com TEP, o mais comum mesmo é encontrar um ataque sinusal. O paciente evidenciar um ataque cardíaco sinusal. Só mais uma coisinha de TEP. O paciente, quando a gente pede a radiografia, o raio-x de tórax, na maioria das vezes, que eu botei aqui a imagem da tomografia, mas no raio-x de tórax faz parte daquela triagem inicial que eu havia dito, na maioria das vezes, essa radiografia, ela vem limpa, ela vem sem grandes alterações. É o que a gente chama de dissociação clínico-radiológica, ou seja, o paciente tem uma clínica de comprometimento respiratório, tem dispneia, tem taquidispneia, tem dor pleurítica, mas na radiografia não tem grandes alterações, é o mais comum. Aquelas outras alterações que vocês já devem ter visto, sinal de Westermarck, Corcova de Hampton, são alterações mais difíceis de aparecer. Falando de uma outra causa aqui, muito comum também, de uma outra causa muito grave também de dor torácica, é a dissecção aguda de aorta, é um quadro extremamente grave, de uma mortalidade bastante elevada, que precisa ser diferenciado da síndrome coronariana aguda, porque os tratamentos são completamente diferentes e precisa ser tratado prontamente, porque a mortalidade é extremamente alta. Na dissecção, lembrar aqui um pouquinho da formação do vaso, da artéria, nós temos as camadas, a túnica íntima, a média e a adventícia. No quadro de dissecção aguda de aorta, o paciente vai ter um rompimento dessa íntima. Então, essa camada íntima, que é a interna do vaso, ela começa a se soltar e começa a descamar. E esse paciente vai ter
uma dor absurda. A vocês que talvez já façam acompanhamento no hospital, já devem ter colhido algum exame chamado a gasometria, e vocês devem perceber que quando a gente coleta uma gasometria do paciente, ele reclama muito de dor, porque a artéria ela é muito inervada, ela recebe muitas terminações nervosas. Então, para a gente coletar, fazer um pequeno furo com uma seringa, o paciente já sente muita dor quando a gente pega esse vaso arterial. Então, imagine vocês dissecar, ficar perdendo essa camada, ficar dissecando. Então, é uma dor intensa, uma dor, o paciente fala como se estivesse rasgando, porque realmente é isso que está acontecendo. Ele fala, doutor, parece que está rasgando. É uma dor que já começa em sua intensidade máxima, em poucos minutos. E, à medida que essa dissecção ela vai progredindo, ela pode ir pegando partes mais baixas da aorta e irradiando para o dorso. Então, o paciente vai falar, doutor, quando ela começou já estava muito forte, estava doendo aqui no meu peito, agora está doendo nas costas. Então, ele pode referir que essa dor irradiou para o dorso. Daí a importância de você classificar e caracterizar essa dor. Então, uma dor súbita, intensa, que já alcança seu pico máximo em poucos minutos, irradia para o dorso. O principal fator de risco aqui é a hipertensão, tá? É um grande fator de risco. Um outro fator também que está associado é doenças do colágeno. Como o colágeno faz parte da composição do vaso, doenças do colágeno, como Marfan, Ehlers-Danlos, vai estar também relacionado a essa afecção. Esse paciente, ele pode ter também, vou botar outra imagem para até facilitar, uma assimetria de pulso e uma assimetria de pressão nos membros superiores. Por isso é importante palpar os dois pulsos do seu paciente, aferir a pressão, já que você está suspeitando de uma dissecção aguda de aorta, aferir a pressão nos dois membros superiores do paciente para poder e fazer uma investigação melhor desse diagnóstico. Se tiver uma diferença maior, pelo menos que 20 milímetros, então isso já faz você ficar atento para esse possível diagnóstico. Porque quando essa dissecção ela pega um desses ramos da aorta, por exemplo, ela vai pegar aqui o tronco braquiocefálico, vai pegar uma parte da subclávia direita, vai dar alteração de pressão, alteração no pulso do membro superior direito. Se pegar a artéria subclávia esquerda, vai dar alteração de pressão, alteração no pulso do membro superior esquerdo. Então, por isso a importância de você fazer a palpação de dois pulsos, aferir a pressão nos dois membros superiores. Falando aqui rapidamente de uma classificação também, a classificação de Stanford e de Beck, que fazem parte da dissecção aguda de aorta, e também nos auxiliam no manejo desse paciente, nos próximos passos de como devemos manejar esse nosso paciente. A classificação de Stanford, ela vai estar dividindo o paciente tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, na tipo 1, o paciente pega a aorta ascendente e pega a aorta descendente. Na tipo 2, ele vai pegar apenas a ascendente. E na tipo 3, ele vai pegar apenas a descendente. Isso é importante porque vai mudar a forma da gente manejar. Um paciente que pega apenas a descendente, o paciente que pega também a ascendente, vai ter alterações no manejo dele. Dentro da triagem inicial, né, a gente vai fazer uma radiografia de tórax nesse paciente e o que a gente vai ver, o que nós vamos encontrar é justamente isso aqui, um alargamento do mediastino. O mediastino, essa região central na radiografia, vai estar um diâmetro maior do que o normal. Aí você, dentro do contexto clínico, vai estar suspeitando prontamente do diagnóstico. Quando a gente pede para esse paciente uma tomografia do tórax, a gente vai ver justamente isso aqui, a formação do falso lúmen, a dissecção se formando, né, e o falso lúmen sendo formado. E aí você consegue fechar o diagnóstico. Esse paciente aqui, dessa imagem, pegou a ascendente e a descendente, então já tem um caso um pouco mais grave, pegando a aorta ascendente, tem que fazer a cirurgia de imediato. Bem, indo para um outro caso agora nosso, da pericardite. A pericardite seria nada mais do que a inflamação, né, do pericárdio. A pericardite, quando aguda e faz toda inflamação, vai haver um acúmulo de líquido. E dentro desse, quando esse paciente faz esse acúmulo de líquido, ele pode desenvolver um quadro de tamponamento, que seria um quadro mais grave, um quadro que o paciente pode ir a óbito instantaneamente, por conta que ele vai fazer um quadro de choque obstrutivo. O coração não vai ter espaço para fazer sua contração. O paciente, quando faz esse quadro de pericardite, tem diversas causas, né? Tem causas até traumáticas, trauma de tórax pode causar, causas infecciosas, paciente com infecções principalmente virais são as mais comuns, Coxsackie vírus, entre alguns outros. Esse paciente vai desenvolver um quadro também de dor pleurítica, uma dor de início súbito. E aqui tem algo muito característico, que é a questão da piora na posição supina. O paciente fala que ele
que essa dor piora quando ele está na posição supina, por isso a gente detalhar fatores de piora e de melhora na dor, e melhora quando ele está sentado e inclinado para frente. Então, essa é uma posição, tem alguns livros que colocam até, o paciente faz prece de Maomé, que ele como se estivesse se contornando para frente. E no exame físico, a gente pode auscultar em até 85%, 90% dos casos o atrito pericárdio, que é um som ruidoso. Quem já auscultou um atrito pericárdio, com certeza nunca mais vai esquecer. É auscultado melhor até com a campânula do esteto. E é um som que tem um valor preditivo diagnóstico extremamente alto também para o quadro de pericardite. E como eu disse, o problema maior é quando ela faz o quadro de tamponamento, que é esse acúmulo de líquido que impede o coração até de bombear, de ejetar sangue. Então, a gente faz esse quadro grave. O paciente ele pode apresentar a famosa tríade de Beck, que seria uma estase jugular, uma hipofonese de Bulha. Você vai auscultar como tem líquido acumulado no pericárdio, então esse coração vai estar mais distante da nossa ausculta, vai ter uma hipofonese de Bulha. Como vai estar tendo esse choque obstrutivo, vai estar prejudicado o retorno venoso, o paciente vai estar com quadro de estenose jugular, de estase jugular, e o paciente vai acabar desenvolvendo um quadro também de hipotensão, que seria essa tríade de Beck, que não está presente em todos os quadros de tamponamento. E quando a gente fala desse quadro, o paciente ele é um quadro grave, tem que fazer a pericardiocentese também de alívio. Aqui você faz a punção com aproximadamente 20, 40 ml de líquido que você tira. Você já salva o paciente desse quadro agudo, desse quadro grave, e já tem, pelo menos, tira o paciente desse quadro de risco iminente de ir a óbito, tá? Então, gente, a gente aqui consegue citar as principais causas de dor torácica que afeta esse nosso paciente que vai chegar no pronto-socorro. Lembrar, a intenção aqui da aula foi citar as principais diferenças clínicas de cada uma dessas doenças, tá? Queria frisar para vocês que o carro-chefe é o que vocês com certeza mais vão encontrar, é a síndrome coronariana aguda, que estará presente na aula de amanhã, para não me estender demais, como já ia falar de outras patologias, se questão das outras e a caracterização da angina. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito boa a aula, doutor Tiago. Ainda está apresentando aí se quiser interromper essa apresentação. Para quem ainda não viu, a gente colocou a nossa palavra-chave no chat. A palavra-chave do dia é angina. Guarde essa palavra, porque vai ser necessário que você tenha isso guardado para receber o certificado depois. E a gente vai abrir agora para perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat que o doutor Tiago vai respondendo por aqui. Enquanto as perguntas não chegam, doutor, a gente tem aqui algumas pessoas elogiando a aula. Rosângela, Paula, Raquel, Caio, Raíssa. Eu também elogio, a aula muito boa. Eu acredito que é bastante importante essa questão do diagnóstico diferencial de dor torácica, porque é altamente prevalente, né? Acho que todo mundo, em algum momento na vida, vai pegar algum paciente com dor torácica e muitas vezes não é infarto, né? A gente acaba pensando nisso primeiramente, mas tem tantas outras causas que muitas vezes não são cardíacas, né? Como tem o caso do pneumotórax, por exemplo, e é bastante importante a gente saber esses sinais e sintomas. Lívia Andrade mandou aqui no chat, doutor. O alopurinol já está sendo utilizado para o tratamento da angina? Alopurinol, ele não faz... É uma medicação que já foi muito usada, não faz parte entre as primeiras medicações que a gente vai utilizar. No tratamento da angina para alívio dos sintomas, são basicamente aqueles que eu citei. São os beta-bloqueadores. O beta-bloqueador a gente vai utilizar sempre na dose a dose máxima ao qual o nosso paciente tolera. Então, se o nosso paciente ele tolera uma dose de 25 miligramas dia, já está fazendo uma frequência dentro do valor meta para ele, então é a dose que a gente vai utilizar. Se ele tolera 50, ou então a gente está fazendo a dose de 25 e ele ainda está fazendo frequências cardíacas um pouco mais altas, nós vamos progredir na dose. Mas sempre almejando a dose máxima que o nosso paciente tolera. Os nitratos sublinguais são medicações antianginosas e também os bloqueadores de canal de cálcios dihidropiridínicos, como foi citado. O alopurinol faz parte mais da terceira linha de tratamento, não é indicado no tratamento da angina, não. Excelente. Alguma mais pergunta no chat? Por enquanto a gente não tem.
O senhor quer fazer mais algum comentário, doutor, a respeito desse tema? Bem, agradecer, né, o convite e a presença de todos aqui no horário, já 9h20 da noite, mais ou menos. Agradecer a presença de todos aqui na aula, o convite da Liga, e frisar com relação à importância da gente sempre fazer um detalhe dessa história clínica, né? Como eu disse, a síndrome coronariana aguda é o quadro mais importante de dor torácica. O paciente chega para a gente, é importante você descartar ela, não esquecer dessas outras causas que também chegam quando vocês estiverem caminhando nos hospitais, com certeza vão visualizar causas, outros diagnósticos também de dor torácica. Eu já presenciei diversas vezes esses TEP, dissecção aguda de aorta, já presenciei causas diferenciais que a gente tem que pensar e que muda o tratamento, muda a terapêutica. No paciente com relação ao quadro de angina estável, lembrar que a gente tem que tratar também os fatores de risco associados, né? A primeira aula o colega falou muito bem de tratamento hipertensivo para esse paciente que tem que ser feito, as doses que nós teremos estar sendo utilizadas, do acompanhamento que esse paciente tem que ter, não é apenas passar a medicação e esse paciente achar que não precisa mais ter um acompanhamento, então a gente sempre está tendo esse paciente acompanhado, e quando ele tiver uma descompensação da doença de base, antes da gente dar alta, ter certeza que esse paciente está enxuto, não está com gé, a gente vai dar alta para o paciente sem ele estar com gé, sem estar sentindo um quadro de desconforto, um quadro de dor torácica a esforços, e tentar sempre deixar ele mais compensado possível. Doutor Tiago, de novo, a gente agradece a sua disponibilidade, o seu tempo por essa ótima aula. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco e as portas estão sempre abertas aí. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Então, nós estamos finalizando o nosso primeiro dia de evento. E aí a gente gostaria de agradecer imensamente a participação de cada um de vocês que comentou, que perguntou aqui no nosso evento e que teve a honra de junto conosco acompanhar esses grandes mestres. A gente agradece também aos nossos palestrantes, aos patrocinadores e às ligas parceiras por esse primeiro dia. E esse seminário só foi possível graças à colaboração de cada um, tanto de palestrantes, patrocinadores, quanto de você que assistiu. Em nome da equipe organizadora, em nome da LAC e de todas as ligas parceiras, eu solto aqui meu muito obrigado e desejo boa noite a todos. Aguardamos vocês nos próximos dias.